Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começar nosso relato, deixe aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo. O anúncio dizia: ator profissional aceita contratos de substituição presencial. Reuniões, jantares sociais, eventos corporativos. Discrição absoluta. Consulte condições. Vitor Lacerda havia colocado o anúncio num momento de desespero financeiro. 6 meses sem trabalho, o aluguel atrasado, a carreira de ator que havia funcionado razoavelmente nos anos anteriores entrando numa seca inexplicável. A ideia tinha lógica simples. Havia um mercado para isso. Pessoas que precisavam aparecer em lugares onde não queriam estar, ou que não podiam aparecer por razões que a descrição impedia de especificar. Um ator profissional sabia como ser outra pessoa. Era literalmente a profissão. O primeiro cliente era um executivo que precisava de alguém para representá-lo num jantar de negócios em que sua presença era esperada, mas sua participação real seria constrangedora. Havia uma negociação sensível acontecendo e ele precisava de alguém que ouvisse sem comprometer. Vitor passou 3 horas sendo instruído sobre o executivo. Como se chamava, como gesticulava, o histórico da empresa, os tópicos que poderia abordar e os que devia evitar. Foi ao jantar. Funcionou. O executivo pagou o dobro do combinado e disse que indicaria outros. Em 6 meses, Vitor tinha uma clientela regular. Havia desenvolvido uma metodologia. Passava horas com cada cliente antes do primeiro compromisso, absorvendo não apenas informações mas maneirismos, ritmo de fala, o jeito específico de cada pessoa no espaço. Tinha talento natural para isso. O tipo de talento que a escola de teatro havia desenvolvido, mas não havia criado. Podia entrar num jantar como o Dr. Fulano e sair do jantar como o Dr. Fulano sem que ninguém suspeitasse que o Dr. Fulano havia ficado em casa naquela noite. O problema começou com o cliente número 17. Que se chamava Augusto Ferreira e que era, até onde Vitor conseguia avaliar, um homem completamente normal com uma vida completamente normal que simplesmente não suportava comparecer a certos eventos sociais obrigatórios. Casamentos de primos distantes. Jantares da associação de classe. Reuniões de condomínio que invariavelmente terminavam em conflito. Augusto era grato, pagava bem e fornecia briefings detalhados e organizados. Era o cliente ideal. O problema era que Augusto era muito fácil de ser. Vitor havia aprendido, ao longo dos 16 clientes anteriores, que cada pessoa tinha uma resistência interna, um núcleo que a tornava difícil de habitar completamente, uma particularidade de temperamento ou de visão de mundo que ele precisava trabalhar conscientemente para manter durante o compromisso. Com Augusto não havia resistência. Augusto era uma pessoa cujos limites eram precisamente os limites de Vitor, cujas opiniões coincidiam com as opiniões que Vitor teria sobre os mesmos tópicos,
cujo ritmo de fala e cujo humor e cujo modo de tratar estranhos eram modos que Vitor teria naturalmente. Era como fazer um papel escrito especificamente para você. Depois do terceiro compromisso como Augusto, Vitor notou que estava usando os gestos de Augusto fora do trabalho. Não performances, gestos reais, automáticos, no cotidiano. O modo como Augusto cruzava os braços ao ouvir alguém. A tendência de inclinar a cabeça levemente para a esquerda ao concordar. Eram gestos que Vitor havia absorvido no processo de preparação e que estavam, aparentemente, instalando-se no repertório do próprio corpo. Era comum acontecer alguma contaminação. Ele havia notado traços de clientes anteriores persistindo por alguns dias. Mas com Augusto era diferente. Era mais profundo. Era como se Augusto não fosse um personagem que ele visitava e deixava, era um personagem que ficava. O sexto compromisso como Augusto foi um aniversário de 50 anos de um colega de trabalho de Augusto. Um evento de 3 horas numa churrascaria, com pessoas que conheciam Augusto razoavelmente bem. O briefing havia sido extenso. Vitor sabia o nome dos colegas, sabia os assuntos que Augusto discutia com cada um, sabia as piadas que Augusto contava e as que achava graça. Foi ao evento. Ficou 3 horas. Foi perfeito. Na saída, um dos colegas, um homem de 40 e tantos anos chamado Renato, que Vitor havia identificado como amigo próximo de Augusto, o acompanhou até o estacionamento conversando. Na despedida, Renato disse: Augusto, posso te dizer uma coisa? Vitor disse que sim no ritmo de Augusto, com a entonação de Augusto. Você está diferente nas últimas semanas, disse Renato. Mais leve, mais presente. Não sei o que mudou, mas está fazendo bem. Pausa. Seja o que for, continua. Vitor, Augusto, agradeceu. Foi para o carro. Ficou sentado no estacionamento por um tempo que não mediu. O que havia perturbado não era o elogio. Era o você está diferente. Renato havia notado uma diferença entre o Augusto real e o Augusto que Vitor era. E a diferença que havia notado, mais leve, mais presente, era uma diferença positiva. Vitor estava sendo uma versão melhor de Augusto do que Augusto era de si mesmo. Ele não dormiu bem naquela noite. Ficou olhando para o teto pensando numa pergunta que não havia antecipado. Se a versão que ele era de uma pessoa era melhor do que a pessoa, o que isso dizia sobre a pessoa? O que dizia sobre ele? No dia seguinte, Augusto ligou para marcar o próximo compromisso. Vitor ouviu a voz de Augusto no telefone, a voz que ele havia estudado, que havia absorvido, que usava 3 vezes por mês, e teve, pela primeira vez, a sensação estranha de estar ouvindo a si mesmo falar de um lugar distante. Ele recusou o compromisso. Disse que havia um conflito de agenda. Augusto perguntou quando estaria disponível. Vitor disse que ia verificar e retornar. Nunca retornou. 3 meses depois, num evento de teatro,
Ele havia voltado às audições, havia conseguido um papel pequeno numa peça experimental. Um desconhecido se aproximou e disse que tinha certeza de que se conheciam. Disse que Vitor parecia muito com alguém que conhecia. Vitor disse que não achava, que provavelmente era coincidência. O desconhecido disse o nome. Era colega de trabalho de Augusto. Alguém que havia estado na festa de aniversário 6 meses antes. Alguém que havia passado 3 horas conversando com Vitor na pele de Augusto. É impressionante a semelhança, disse o homem. Até a voz. Vitor disse que acontecia. Que havia pessoas que se pareciam. Que não se conheciam, tinha certeza. Pediu desculpa, disse que precisava ir. Foi ao banheiro do teatro. Ficou na frente do espelho por um tempo que se estendeu mais do que deveria. Olhou para o próprio rosto. Reconheceu tudo. Reconheceu o rosto que era o seu há 37 anos. Mas havia algo, não nos traços, na expressão, na postura, no modo como ficava de pé no espaço, que era de outra pessoa. Que havia entrado nele e ficado sem que ele soubesse exatamente quando. Vitor Lacerda foi para casa. Dormiu mal. Acordou cedo e ficou parado no meio do apartamento tentando lembrar, com a objetividade de um inventário, quais dos seus hábitos eram seus. Descobriu que era mais difícil do que deveria ser.